Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva na noite de hoje. É até engraçado quando chamar o José Nivaldo, eu quase fico um pouco assustado, falar quem que é esse cara aí, né? Se é que eu errei o dia da palestra, né? Mas pode ficar tranquilo, quem não me conhece, eu sou Juca. É mais conhecido aí por caminho aí como Juca, mas quando fala José Nivaldo, se me chamar na minha casa, acho que eu tenho dificuldade de entender. Mas vamos lá. O tema da noite de hoje é sobre a dor e o sofrimento na visão espírita. Por que a dor e o sofrimento na visão espírita? É diferente das outras crenças? O ponto de vista, sim. E nós sabemos ainda para nós, buscando sempre na referência em Jesus, que Jesus, através das boas aventuranças, deixou para nós alguns recados, que nós temos que estar um pouquinho atento. Quando ele disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Quer dizer, mas por quê? Então nós iríamos passar algumas trajetórias aí. Bem-aventurados são os aflitos. Bem-aventurados são os aflitos. Fica um pouquinho difícil de entender essa colocação, não fica? Quando nós vamos lá, mas eu tenho que ser aflito para ser bem-aventurado? Como assim? E muito mais, Jesus veio deixando para nós alguma chamada de atenção referente às dores e ao sofrimento. Evangelho segundo o Espiritismo. O bem e o mal sofrer. Bem e o mal sofrer. Como que eu vou sofrer bem? Em sofrimento ou mal? Então vejamos que veio bastante informações para nós. Tanto narrado com Mateus, que disse, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu que vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 a 30. E também nós vamos encontrar algumas falas em Lucas, também nos chamando a atenção sobre isso daí. E nós, quando começamos a adentrar um pouco mais na doutrina, quando fala de dores e sofrimentos, nós vamos compreendendo um pouco mais. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Estamos passando por prova para aprimoramento ou expiando algo do passado. Então, tem que chegar às dores ainda. Vejamos, façamos uma análise dentro do nosso planeta. Um planeta ainda de misérias, um planeta de guerra, de muitas enfermidades físicas, psíquicas, onde os espíritos estão chamando-nos atenção, fiquemos atentos à doença do futuro, depressão e suicídio. Olha que informação dos espíritos chegou a nós. Ah, mas eu sou espírita, eu tenho conhecimento o que é um suicídio, eu tenho conhecimento de tudo, eu jamais cometerei isso. Jamais falemos dessa água, não beberei. Porque nós somos ainda pequenos espiritualmente. Então nós temos que tomar muito cuidado na nossa trajetória. Porque nós, a cada dia, ontem eu acabei de escrever uma página da minha vida. Daqui a pouco eu vou estar encerrando outra página e iniciarei outra amanhã cedo. E assim sucessivamente. Então temos, a espiritualidade já vem nos chamando a atenção. Para quê? Para que Jesus, quando disse, vigiai e orai. Vigiai o que? O nosso pensamento, as nossas condutas. E ore, vamos estar mais conectados com o plano divino. Porque vai chegar até nós as enfermidades com certeza. Eu sempre brinco com o pessoal, tenho que eu dou risada, falo, cuidado, os boletos estão sendo impressos. Daqui a pouco chega algum para nós lá. Alguns não vai dar para nós parcelarmos, não, vai ter que ser pagamento à vista. Certo?
Então vejamos como que é. A nossa vida é assim. Quando as coisas estão tudo bem dentro da nossa vida, todos nós com saúde, tranquilo, todo mundo trabalhando, ninguém desencarnou, está todo mundo bem. Fiquemos atentos. Quando está nesse momento, eu sempre falo com a minha mulher, falo, o que será que está no porvir aí? Porque vai chegar algo, é fato, vai chegar. Porque eu tenho necessidade para melhorar. E vai chegar, mas não aprende só pelo amor. Ai, que bom seria se nós soubéssemos evoluir somente pelo amor. É fácil evoluir pelo amor? Somos benevolentes? Somos indulgentes? Perdoamos? Não, né? Temos dificuldade. Então, pelo amor vai ser difícil. Então, por isso que o Pai, que nos concedeu o dom da vida, nos dá essa oportunidade através de outro mecanismo. Não me lembro agora de cabeça o número da questão do Livro dos Espíritos. Kardec indaga os Espíritos dizendo, mas por que existem ainda tantos flagelos no meio de nós? Os Espíritos respondem, assim o Pai os quis. É um meio de auxiliá-los na caminhada evolutiva. Sem isso, o que demora hoje um século para evoluir, vós demoraria séculos e séculos e séculos. Então vejamos, porque quando chegam as nossas dores, os nossos sofrimentos, nós nos igualamos. Quando as coisas estão bem na nossa vida, quando nós vamos conversar com uma pessoa que está com determinada enfermidade, o que nós falamos para ela? Calma. Tenha paz, tenha fé, tudo vai dar certo, Deus está junto conosco, não nos ampara. Mas quando somos nós a pessoa, vem outro dizer a mesma frase para conosco, o que nós falamos? Mas eu sinceramente eu não merecia isso, pelo que eu estou passando. Principalmente espíritas. Que os espíritas, nós achamos que somos merecedores, que somos os conhecedores de tudo. E os espíritos falam, o que mais dá trabalho quando retorna somos nós. Se nós desencarnássemos agora, como seria o nosso entendimento perante ao desencarne? Nós chegaríamos lá agora, Senhor, obrigado, desencarnei, tranquilo. Assim nós chegaríamos assim? Ou nós chegaríamos com um monte de reclamações, pelo amor de Deus, agora não, eu sou novo ainda, eu tinha mais tantos anos lá ainda eu ia trocar minha casa, ia trocar meu carro, eu queria ver meu neto, eu queria ver isso. Quer dizer, não entendemos os desígnios do Pai. Por isso que muitas vezes, antes de retornar, vamos mandar um boletinho lá, para ele fazer essa quitação. É por isso que nós temos que passar ainda pelas dores e os sofrimentos. Só que muitas vezes essas dores, esses sofrimentos estão chegando agora. Nós fazemos uma reflexão na nossa caminhada e dizemos, mas o que eu fiz para merecer isso? Eu fiz tudo certo. Eu sempre procurei fazer isso, trabalhar aqui, ajudar aquilo. E por que está acontecendo isso comigo agora? Não esqueçamos. Somos reencarnantes. O que nós fizemos na outrora? Não lembramos. Às vezes, uns desgastes, uns deslizes de outrora, o que o Pai faz para conosco? Fala, agora você tem um pouco de entendimento, agora é hora de você fazer uma provinha para ver se você entendeu e reparar o que você fez em outra. Mas nós nos questionamos daí. Nós achamos que não, que está sendo injusto, porque eu não merecia isso, não era o momento disso. Mas qual é o momento? Eu vi esses dias uma frase que eu achei interessante, que disse assim que muitas vezes, se nós analisarmos a nossa vida, o que é melhor para nós hoje? Nós estarmos passando por algumas ajustes, algumas dores, uns sofrimentos
agora, ou se nós estivéssemos semeando algo para colher na outras. Não seria pior nós estarmos semeando algo não favorável hoje para ter que colher na próxima? Já que nós já temos esse discernimento agora, nada melhor do que falar: Pai, obrigado. Se nós enxergássemos quando chegam as dores e os sofrimentos para nós, e saber que nós somos um escolhido de Deus, entre aspas, para nós nos repararmos, olha que interessante que seria a gente enxergar dessa forma. E o que nós fazemos com o Pai? Nós falamos que Ele está errado, que Ele nos esqueceu. Não é assim que nós fazemos? Nós fazemos quase todo dia um Pai Nosso. Como que nós falamos no Pai Nosso? Nós não dizemos: Pai, seja feita a vossa vontade. Nós não falamos? E ainda nós não completamos? Assim na terra como no céu. Nós falamos no Pai Nosso. Só que a hora que chega, não, Pai, errei na palavra, seja feita a minha vontade. Nós não vamos aceitar. E nós não falamos: livrar-nos do mal, no finalzinho do Pai Nosso, livrar-nos do mal, amém? Qual é o mal que nós entendemos? Quem é o mal para nós? Muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas ações, elas não estão concernentes. Daí elas precisam fazer o quê? Então, livre do mal. Nós tire isso de nós. E a hora que tira isso de nós, tirou a nossa muleta e daí nós reclamamos. Nós achamos que o mal é quando vem alguém e nos aflige. Quando chega uma enfermidade e nos aflige. Aí que nós achamos que é somente o mal. Não é isso. Muitas vezes eu quero levar uma vida na inércia. Eu não quero trabalhar, não quero fazer nada. É bom para mim? Não. Então, quando eu peço que me livre do mal, daí vem e coloca trabalho para mim, busca outro mecanismo para que eu ande, para que eu avance, eu reclamo. Tem aquele livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro meio complexo para a leitura dele. Eu já li, mas apanhei muito nele, porque ele é bem filosófico. Leon Denis é uma linguagem, não é simples de ler esse livro. Alguém já leu, já sabe a complexidade dele. Só que o capítulo 26 e 27 é específico. O 26 fala a dor. E o 27 fala a revelação pela dor. O que Leon Denis quis dizer a revelação pela dor? Como nós nos comportamos perante a dor. Que quando chegam esses momentos para nós, só tem duas opções, só tem dois caminhos. Compreensão, aceitação, que é resiliência, ou revolta. 90% das vezes, revolta. Por quê? Nós achamos que não está certo o que está acontecendo. Nós não compreendemos esse mecanismo. Por isso a nossa dificuldade. Outro dia eu vi uma palestra do Arthur Valadares. Ele citou uma frase, eu gosto muito, eu acompanho muito Arthur Valadares. E ele falou uma frase lá, eu falei, não, voltei 3 vezes para ouvir a frase, depois anotei no papel, falei, eu preciso estudar essa frase. Que ele disse que Jesus não foi mestre pelo somente o que fez. Jesus foi mestre pelo que ele fez e pelo que ele não fez. E nós teremos que fazer o que ele não fez. Falei, nossa, deu nó. Falei, calma aí, voltei a frase, falei, será que eu entendi errado? Voltei. Daí ele repetiu. Daí falei, não entendi, volta. Daí eu escrevi, falei, deixa eu ver. E é realmente isso daí. Jesus foi mestre pelo que ele fez e pelo que ele não fez. E nós temos que fazer o que ele não fez, para o que ele fez e pelo que ele não fez.
Mas se nós fôssemos igualar a Jesus, qual seria a lógica disso? Fazer o que ele fez. Ele fez isso, eu vou buscar fazer isso. O que ele não fez isso, eu não vou fazer. Só que nós temos que fazer o que ele não fez. O que seria? Jesus julgou? Jesus condenou alguém? Jesus maltratou alguém? Fez alguma fala que deixasse a pessoa em situações difíceis? Nunca ele fez isso, pelo contrário, ele ensinou o bem. E o que ele não fez mostrou a sua excelência. E é o que nós temos que fazer, é exatamente isso, fazer o que Jesus fez, tudo de bom, o amor, o perdão, caridade, benevolência, fraternidade, tudo isso daí, indulgência. E fazer o que ele também não fez, que seria o que? Nós não julgarmos. Nós não levantarmos calúnia, não maltratar ninguém, não enganar ninguém, perdoar as pessoas. Então vejamos que filosofia onde o Arthur Valadares criou. Eu achei fantástico esse ponto de filosofia. Fazermos o que ele fez e fazermos o que ele não fez. Falei, como que nós vamos fazer o que ele não fez? Se ele já não fez, porque está certo. E é para nós fazermos o que ele não fez. Olha que interessante que é. Por isso que quando fala a filosofia espírita. E aí que entra nós, voltando para o nosso tema, da dor e do sofrimento na visão espírita, exatamente isso daí. Nós temos que fazer o que muitos fazem, mas não julgar o que as pessoas fazem. Quando chegam esses momentos de sofrimento, teve um irmão meu, casado, pai de 2 filhos, uma pessoa muito boa. Acho que eu já até comentei aqui, mas vou repetir para alguns que não sabem. Ele era católico, mas vicentino, procurava sempre ajudar as pessoas, está trabalhando em pró. Desencarnou num acidente de carro. Falei, nossa. Quando chegou a notícia a mim, primeira coisa que eu falei para minha mulher, falei, Deus foi injusto. Primeira frase que saiu da minha boca. Deus foi injusto, porque ele não merecia o dia de morrer desse jeito, não. 44 anos, uma pessoa tão boa. Falei, o correto era me levar, não ele. Falei, ele era uma pessoa muito boa. Eu aprendi muita coisa com ele, eu era o caçula da família, ele me cobrava muito em pegar, falar, não, você tem que fazer alguma coisa, vamos trabalhar em prol de alguém, vamos fazer alguma coisa, você está muito parado, você não quer fazer nada. E ele me cobrava. Daí foi muito difícil para a família. Mas depois de um certo tempo, conheci um espírita que trabalhava comigo e nós conversando, ele falou, olha, é um pouco complexo, mas na doutrina espírita explica isso daí, você vai entender melhor. Daí conversando com outra pessoa, e daí que eu tive o convite para ir na casa espírita. Daí eu fui na casa espírita, comecei a ouvir as palestras, tudo fui entendendo, comecei a participar de grupo de estudo, isso, aquilo. Aí abriu a mente, quer dizer, hoje já faz 2 décadas aí que estou dentro da doutrina. Então vejamos que interessante que são as coisas, porque nessas situações das dores e sofrimentos, a primeira pessoa que nós colocamos na linha de frente para criticar é Deus. Porque nós não entendemos os seus desígnios. Por isso aí que mostra o quanto ainda somos pequenos espirituais. Porque se nós entendêssemos, principalmente a grande parte hoje que é espírita, nós viemos do catolicismo. E nós viemos de uma cultura da barganha. Ah, vamos fazer promessa para tal santo? Se eu conseguir isso daqui, eu vou prometer que eu dou 5 quilos de arroz por mês. Ainda determinava o tempo, né? Não é para sempre. É por 4 meses eu dou 5 quilos de arroz, né? Nós era bom para negociar, né? Nós éramos um cisco, não era assim que nós fazia? Ah, porque se acontecer isso, nós não vamos fazer. Eu dou risada com bastante amigas minhas lá, que eu falo para elas, quando chega dia de Santo Antônio, que foi agora em junho, eu falo, nossa, fala a verdade, quanto bolo vocês foram lá comprar de Santo Antônio para casar, né? Para achar um namorado, não é verdade? Nós brincando, dando risada. Porque é o que nós aprendemos no nosso histórico. Daí quando a gente vem para a doutrina, e a doutrina mostra uma coisa totalmente diferente para nós, mostrando que nós somos os construtores da nossa vida. Somos nós que temos que tomar as nossas decisões.
Mostra aquele Deus de amor, bondade e justiça. Que nós vemos Deus, aquele Pai de amor e bondade, mas não esqueçamos que é um Pai de amor, bondade e justiça. Por que estamos encarnados? Porque foi uma nova oportunidade que o Pai nos deu. Falou, olha filho, você não foi muito feliz em algumas decisões. Volta lá para fazer novamente. E assim sucessivamente, até um dia nós chegarmos, como disse Jesus, um dia todos vós serão deuses. Poderão fazer o que eu faço e mais. Olha a responsabilidade que Jesus colocou em nossas mãos. Então vejamos a oportunidade quando nós sabemos que a dor que chega até nós, que é um mecanismo que Deus criou para nos impulsionar, nós queremos desperdiçar essa oportunidade. No livro Vinha de Luz, capítulo 90, tem uma frase de Emmanuel que é interessante que diz: não é a dor pela dor que evoluímos, e sim como nós nos comportamos perante a dor. Exatamente isso. Como que nós vamos comportar? Como disse Leon Denis, revelação pela dor. Como que nós vamos revelar quem somos perante esse momento? Se nós chegássemos hoje, amanhã temos uma consulta marcada. Vamos ao médico, uma consulta de rotina, vamos fazer os exames. Chegar lá, vamos fazer o exame, daqui a pouco vem um diagnóstico. A coisa está complicada aqui. Infelizmente, é irreversível. Como seria a nossa conduta? Dá para pensar um pouco? Para refletirmos? Fala, mas meu Deus, como pode? Eu nessa idade, chegar agora esse momento aqui para mim, eu que tinha tantos projetos de fazer isso. Nós íamos revelar, qual seria a nossa revelação? De compreender, falar, pai, obrigado, pai, por ter me escolhido para passar por isso. Eu sei que é para meu bem. Ou nós sairíamos com a pedra na mão, reclamando que há uma injustiça enorme. Se nós olharmos, eu gosto de citar sempre essas referências, o Hospital Bodrim, das crianças lá com câncer em Campinas. É fácil ver aquelas crianças? Daí nós perguntamos, cadê Deus? Todos nós somos filhos dele, mas cadê Deus? Uma criança assim? Vemos crianças na África, sem calçado, sem uma roupa, sem alimento, sem água. A água que usamos no nosso banheiro mais potável do que a que eles bebem. Daí vem a pergunta, cadê Deus? Lá, a guerra, criança no meio de escombros, mortas, bombardeadas, feridas. Mas cadê Deus? Não fica um pouco difícil de entender um pai de amor e bondade? Mas a justiça. Às vezes essas dores, esse sofrimento, você acha que a inteligência suprema que nos criou, que criou o universo, está criando, não ia saber lidar com essa situação? Num planetinha tão pequeno, como dizia Carl Sagan, o pixel azul no universo, aquela bolinha azul no universo, é o planeta Terra. Não esqueçamos de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Dá para nós entendermos a nossa caminhada? Quando chega esse momento, as dificuldades que nós temos, que se nós formos olhar ferro a fogo, há uma injustiça divina tremenda. Com tantas crianças nascendo, às vezes, com algumas enfermidades, já desde pequeno, com algumas limitações físicas. Daí fala, mas Deus tem um porquê
Tem. Não é nem porquê. Na realidade tem um pra quê. Não porquê, pra quê. Pra que isso? Tem isso daí. E aí que cabe a nós essa compreensão de entendermos realmente quando chega os flagelos até nós. Se nós pararmos e pensarmos quantos flagelos já não veio na nossa vida? Acabou tudo? Não. Ainda vão vir outros. Porque faz parte. E aí que nós temos que buscar em cima dos ensinamentos, da doutrina, do evangelho, exatamente isso daí, para nós vivenciarmos. Como dizem os próprios espíritos, dizem que dentro das 4 paredes dos hospitais, ouve-se preces mais puras do que dentro dos templos religiosos. E é pura realidade. Porque quando nós estamos naquela 4 paredes ali numa cama, ali nós sabemos quem é quem. Ali nós sabemos que daí os valores dos carros caem, o valor do meu imóvel cai, os valores que eu tinha de tantos cuidados, aquele brinco de ouro, aquele sapato de casamento, nós começamos a ver que aquilo ali, valor nenhum tem. Que naquela hora nos dobramos e pedimos auxílio para o Pai. Por isso que as preces, muitas vezes estamos dentro dos templos religiosos, Senhor, eu fiz um joguinho lá, porque se desse certo aquele jogo, como que eu ia ganhar para ajudar as pessoas? Né? Se fosse verdade, né? Muitas vezes nós estamos aqui preocupados se vai dar certo para eu trocar de casa, se vai dar certo eu trocar meu carro, se vai dar certo para... Eu me preocupo com essas coisas. Muitas vezes dentro de um tempo religioso que é para ter aquele momento eu e a espiritualidade. Eu e Deus. Aquele momento ímpar na nossa vida. Não na hora quando as dores nos chegam, chega o sofrimento junto. Que esses períodos são transitórios. Transitórios que eu disse, que tem aquela prece do Divaldo, a prece da gratidão dele. Veja que prece linda. Que ele fala de todos nós que temos as nossas enfermidades aqui. Ao retornar, eu sei que voltará a minha visão para quem é cego. Ao retornar, eu voltarei a ouvir, enxergar, falar. Então, por quê? Ali, o que nos limita é a matéria. Eu, espírito, não tenho essas enfermidades físicas. As minhas enfermidades são morais. Eu, espírito. As enfermidades de nós, espíritos, são morais, quando levamos para lá. As enfermidades físicas são terrenas. E muitas vezes essas oportunidades que chegam até nós, quando nós vemos, nós achamos que tantas coisas erradas aconteceram. Nós vemos hoje a ciência falar tanta coisa, mas é por causa disso, é por causa daquilo. É aquilo que eu digo sempre, vejamos a lição que tomamos na Covid. Quantos irmãos os encarnaram? Nós não. Por quê? Porque conseguimos escapar. Às vezes deu meio na trave, passamos um aperto aqui e ali, mas passamos. Por quê? Não era para nós, era para outros irmãos. Ou nós vamos falar, mas eu usei bastante álcool gel, eu usei 2, 3 máscaras, acumular. Acredita nisso? Tem um monte de gente que fez todo esse procedimento e foi embora. E aqueles irmãos nossos que estavam dentro dos hospitais, atendendo isso daí 24 horas por dia, e não foram. Então vejamos que tudo tem um propósito divino. Todo mundo dizia naquele período, agora não podemos nos abraçar, beijar mais, né? Que falta faz o abraço, o beijo. Quem sabe nós vamos voltar mais fraternos, mais amorosos, né? Voltamos mais fraternos, voltamos mais amorosos, voltamos menos egoístas? Não. Quer dizer, não entendemos a lição. Chegou a dor e o sofrimento junto de nós, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, e não entendemos a lição.
Não sei vocês. Um sobrinho meu, filho desse meu irmão que desencarnou no acidente, o filho dele com a mesma idade, 44 anos, retornou com Covid. Na realidade não foi Covid, foi parada cardíaca, mas estava internado com Covid, certo? Então vejamos que nada é por acaso. Tudo tem os seus propósitos na nossa vida. E é aí que cabe cada vez mais compreendermos. Para quê? Para quando chegar esse momento, como que eu vou me revelar? Como que eu vou me comportar perante esse momento? E é isso que vem a doutrina, trazer esse refrigério para nós. Ah, mas então, se eu chegar a desencarnar, ainda vou ter que agradecer? Não é agradecer. Então, se vier a enfermidade, legal, Deus criou isso daqui para que eu desencarne, para que eu... Não é isso. Nós temos que compreender, nós temos que comportar, porque às vezes, não esqueçamos, que muitos trajetos são alterados na nossa caminhada. Muitos trajetos nossos da nossa caminhada, poderia até ser que algum caso que nós escapamos devido a algumas condutas que nós estávamos fazendo. Porque também o plano divino, ele não é ferro e fogo. Ali são seres superiores de nós. Às vezes você vê uma pessoa produzindo, fala, pô, mas ele entendeu a mensagem, agora estava programado para retornar, mas é melhor, vamos dar um tempo então. Nós não sabemos. Mas às vezes poderia estar na programação. Se fosse uma Covid, fosse de outro jeito, uma enfermidade que chegasse a nós. Então vejamos que nada está vazio, nada está sem sintonia. Nós estamos sendo conduzidos dentro das leis universais. Tudo na nossa vida. Está lá as 10 leis universais. Então aí que nós temos que entender que muitas vezes tudo que está no porvir da nossa vida, às vezes também ela pode ser alterada com determinada situação. Como que temos as condições de estarmos caminhando correto e tomamos algumas decisões erradas. Pode ser interrompida? Pode. Isso nós vemos na história de Chico Xavier. Lembra quando ele psicografou o 100º livro? Que ele disse a Emmanuel, chega, 100 livros, já deu, agora não vou, já vou dar um tempo, descansar. O que Emmanuel disse para Chico? A sua programação reencarnatória é para fazer isso. Se você já quer parar, tudo bem, você só serve para isso mesmo. Olha a resposta de Emmanuel. Já que você só serve para isso, nós temos ordem para recolher você, ok? O que Chico morria de medo de morrer? Ai, vivia mais para lá do que para cá e tinha medo de morrer. O que Chico fez? Não, Emmanuel, vou continuar escrevendo. Foram mais 300 e tantos livros. Vê como que é? Quer dizer, poderia então ser interrompida se o Chico batesse o pé e falar, não, 100 acabou. Chico já tinha ido embora, porque a função dele era essa que ele veio, o propósito espiritual. Lembra quando Arigó, que fazia cirurgias espirituais, queria fazer a cirurgia no olho do Chico? Chico falou, não, deixa aí daqui, minha amiguinha. Deus já fez isso para mim, que é para mim, isso é minha amiga, ela é minha companheira. Foi no cardio, deu problema com angina. Chamava a angina de amiga dele também. Falou, não, olha o entendimento de Chico, vê como o Chico era. Por quê? Ele sabia, falou, ó, você tem, se você bobear, isso daqui já pode tirar você de cena rapidinho. Então o que ele fazia? Ele já entendia a mensagem, falou, não, deixa a angina comigo, deixa o problema na minha vista, porque isso daí é uma cerquinha que Deus, ainda é o termo de Chico, uma cerquinha que Deus me deu para ajudar eu a ficar no meu pedacinho trabalhando aqui, entendeu? Não é, se a gente olhar Chico com tudo que fez, com tudo que trabalhou, fala, pô, o cara psicografava, ainda você mandar um problema na visão dele. Quando ele reclamou para Emmanuel, falou, Emmanuel, tá difícil, aquele um dia que ele disse, falou, tá sangrando, não vai dar para psicografar hoje. O que Emmanuel respondeu?
A terra de cego, quem tem um olho é rei, Chico. Você não tem privilégio. Vamos escrever. Olha. A gente ouvir tudo isso daí fazendo, e ouvir isso ainda. Eu falei, ai, Chico, é que a minha paciência é maior que a sua, Chico. Senão eu ia ver o que eu ia fazer com a Emmanuel. Entendeu? Porque é assim que somos. Ainda não aprendemos a lidar com as situações. As situações chegam até nós, nós achamos que é momento, que foi injustiça divina conosco. E não é isso. Tudo que chega até nós, exatamente para nós aprendermos. Tudo. Nós temos que ter uma coisa, uma certeza na nossa mente, que tudo que nos envolve tem os seus motivos. O trabalho onde estamos, a família que estamos residindo, a família onde reencarnamos, que constituímos, tudo tem um propósito. Nós estarmos aqui na casa espírita, não parece, né? A gente olhando assim parece que é uma coisa tão normal da vida. Falar, eu vou lá. Nada. Tudo tem os seus propósitos na nossa vida. É aí que nós temos que realmente compreender os mecanismos divinos. É aí que chegam as nossas limitações de determinadas situações, que é para a gente compreender. Falar, o meu teto é aqui, ó. Não adianta. Toda segunda-feira, 4 horas da tarde, eu vou lá no lar dos velhinhos lá, eu mais uma amiga minha, nós fazemos visita a 3 senhoras lá. E o choro lá, vocês sabem qual que é. Ah, está aqui sofrendo, por causa disso. Mas é aquela coisa, eu até falei para ela, daqui a pouco eu vou fazer uma palestra, eu vou falar de dores e sofrimentos. Mas é assim, e as 3 têm entendimento espírita. Uma até que não, que está com 94 anos, que está melhor. Que ela mora sozinha, ela tem o entendimento das coisas, ela tem a vidinha dela, tem os filhos, tudo. Mas chega lá, a casinha dela, ela fazendo a alimentação dela, tudo, tem o jardinzinho dela, tudo. Quer dizer, então essa, mas as outras 2 não. Mas, não vou citar e nem julgar, pelo amor de Deus, que não cabe a mim. Mas pelo que conta os relatos e pelo que eu já vi, acompanhei um período, são decisões delas que tomaram decisões erradas na vida. Mas agora chega, quem que entra na linha de fogo? Deus. Uma hoje, a hora que eu abri a porta para entrar lá, já, para falar a verdade, soltando fogo até para os olhos. Então, vê como são as coisas. Por quê? É a revolta. É de não querer compreender a situação que chegou. Agora, infelizmente, não fez as atitudes corretas que era para ser feita. Só que chega o momento agora, mas está sendo injustiçada? Não, é o momento de oportunidade de compreender. É fácil? Não é fácil. Então, vejamos como que são as coisas. As pessoas chegam nesse momento, depois da reta final, começam a se questionar. Mas hoje nós estamos preparando para o amanhã melhor? Como que está a nossa programação para daqui a pouco? Cada dia está indo. Como que nós vamos nos comportar? Vai chegar limitações? Vai chegar limitações. Com certeza, porque a matéria vai se deteriorando. E daí como eu vou me comportar perante esse momento? Porque vai chegar mais dores, mais sofrimentos, mas aí vai depender de como eu vou conduzir. Veja Divaldo. Divaldo nos deixou um bom exemplo. Com toda aquela idade, aquela limitação física dele nos últimos anos, mas ele ali ainda trabalhando, ele ainda atendendo as pessoas, conversando, psicografando, sendo que não é fácil uma psicografia. Nós sabemos como funciona esse mecanismo. Despende de muita energia e ele ainda trabalhando. Nenhum momento chegou e falou, chega, acabou, agora deixa eu pelo menos aproveitar agora, deitar um pouco ali na rede, ali fora, ficar deitado na rede lá esperando. Não, pelo contrário, foi até o último momento. Chico foi até o último momento. Foram grandes expoentes para nós, deixando seus ensinamentos. Veja que fantástico que é. Então, aí que nós temos que compreender que não será também diferente como nós.
Não vai ser diferente com nós. Por quê? A não ser que chame a senha antes, né? Se chamar a senha nossa antes, aí mudou o assunto, acabou, não vai ter mais sofrimento, pelo menos aqui. Para lá não sei, mas pelo menos aqui nós vamos cessar o nosso sofrimento aqui. Dores de sofrimento terreno. Se chamar a senha sobe, nós vamos embora. Senão, vamos assim. E assim é a filosofia espírita. A força do espiritismo estava na camisa do Arthur Valadares. A força do espiritismo está em sua filosofia. Falei, nossa, que legal. A força do espiritismo está em sua filosofia. Exatamente. Nós somos espíritos. É aí que nós temos que compreender. O que a doutrina espírita nos ensina? É nós buscarmos nos enquadrarmos dentro da filosofia espírita. Compreendermos que somos um espírito, estamos encarnados, matéria vai se enfraquecendo com o passar do tempo, é fato, e assim vamos indo. Nós temos que compreender isso daí. Aproveitar cada oportunidade, a cada dia, antes de começarmos os dias com lamúria, reclamações, começarmos o dia com bom ânimo. Para quê? Para nós mostrarmos que nós estamos entendendo os desígnios divinos. E saber que tudo na nossa vida, como eu disse, ela tem os seus porquês. E cabe a nós buscarmos dentro deles, nos enquadrarmos da melhor maneira. E assim, um dia após o outro, vamos indo embora. Quarta-feira agora, depois da manhã, eu e o Álvaro Vargas vamos estar na rádio lá falando sobre a desigualdade, a riqueza e a pobreza na visão espírita. Por quê? Existe a desigualdade? Está lá dentro das 10 leis da lei da desigualdade. Por quê? É lei divina. Tem que fazer por isso. Faz parte, cabe a nós, muitos de nós temos os sonhos, né? Ai, mega sena, né? Aquela... Mas qual seria o nosso objetivo? Fale para mim hoje, o que de bom seria na nossa vida hoje, se de repente fôssemos conferir a mega amanhã, está lá as 6 dezenas. O que nós faríamos? Eu falo isso daí, tem pessoa que fala que eu estou errado, fala, ô louco, fala, tem certeza, primeira coisa, dá no pé da casa espírita. Primeiro passo. Não, falei, eu conheço. Sabe quando essa hora, com alguns milhõezinhos lá, segundona, eu na casa espírita, não, comprei um pacote de viagem para 15 dias na Europa. Perfeito, vamos lá. Voltamos, estamos cansados, não vai dar tempo, mas só que depois a agência lá ligou, tem outro pacote para tal lugar, eu vou ter que ir lá também. E assim nós vamos fazendo a nossa vida. Ah, mas o que precisa a casa espírita? Eu mando um dinheiro para ela. Isso pode fazer, você vai ter muito. Tem lá 10 milhões, dá R$1.000 para a casa espírita. Olha, ajudou muito, né? Foi assim uma ajuda fantástica, né? Apesar que toda ajuda na casa espírita é muito bem-vinda. Mas vejamos como que nós trabalhamos. Por quê? Nós achamos isso daí. Nós vamos ter condições de lidar com essas situações? Ou vai nos gerar mais dores e sofrimento na nossa vida? Porque nós vamos buscar outro foco daí. Nós vamos sair do foco nosso hoje. Na nossa comunidade, no meu compromisso na casa espírita, tudo isso daí vai ser alterado. Por mais que achemos que não, mas vai ser alterado, é fato. Se ganha, nós vamos morar na mesma casa que nós temos hoje? Ah, não, eu quero uma assim, assado, de não sei quantos andares, não é assim? Daí vou contratar 2, 3 arquitetos para projetar minha casa, para isso, aquilo. Eu vou andar com o meu carrinho básico? Não! Ali na Independência tem uns estacionamentos chiques, lá perto do Antônio, lá. Tem uns Porsche lá, umas Ferrari lá, para dar uma olhadinha lá, né? E assim nós vamos nisso. Porque nós vamos perder a nossa essência da vida. E daí, quando precisa um momento de correção, o que nós vamos achar? Nós vamos achar que muitas vezes chegou a injustiça.
Ei, mas agora que eu estava ajudando a Casa Espírita, dando R$1.000 para o Marcos lá todo mês, olha o que aconteceu comigo, não é? Eu lá na Europa, Marcos, gastando euro lá, eu mando R$1.000 para você aqui, certo? Vê que legal? É assim, então a gente ainda não aprendemos ainda a lidar com as coisas da vida. Por isso que nós temos cada vez mais buscar, como disse Jesus, amai-vos. Espíritas, a primeira regra. Segunda, instruí-vos. Estudemos. Por isso que nós precisamos estudar a filosofia espírita, para quando chegar esses momentos das dores, dos sofrimentos, nós possamos compreender. E também não esqueçamos que a nossa vida não é só dor e sofrimentos. A nossa vida é muito boa. Veja quantas coisas boas já passamos na nossa vida e muitas vezes estão passando nesse momento e vamos passar ainda. Depende do ponto de vista o que é bom para mim. Se eu achar que o necessário é bom para mim, a minha vida vai ser tranquila. Se eu achar que o necessário é pouco para mim, minha vida já não vai ser tão tranquila. Porque a minha vida vai ser uma vida mais insatisfeita. E para encerrar, com todas essas falas, como eu disse, Mateus, teve Lucas, todas essas reflexões dentro de nós, tem uma uma palavra de Jesus, narrada por Marcos, que diz o seguinte, João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Palavras de Jesus, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que palavra, que frase deliciosa de nós refletirmos de Jesus. Já parou para pensar Jesus falando essa frase para nós? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, mostrando para nós, tipo, eu venci, você... mas venceu por ser Jesus? Não. Os seus ensinamentos vai fazer nós também vencermos as dores, os sofrimentos, tudo isso que está nos por vir na nossa vida, que já veio, já passou, resolvemos. Hoje às vezes estamos passando, mas vai passar também, e assim sucessivamente. O que cabe a nós, sermos filhos de Deus, que tenhamos sempre Deus a referência da nossa vida. É isso que nós precisamos ter. Ter a certeza que aquele pai sabe que o que é melhor para nós, tudo que chegou para nós, exceto uma decisão nossa, tudo que vem até nós, que não foi uma ação direta nossa, tudo está perfeitamente correto quando chegar até nós. E é aí que nós temos que estar com o coração, com gratidão, independente do que seja. Que venha uma mega ou se venha uma enfermidade. Obrigado, Pai. Esse é meu, Obrigado por ter lembrado de mim, escolhido como vosso filho essa oportunidade que me está concedendo. Era essa reflexão da noite que eu queria deixar para nós. Mais uma vez eu queria agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai de amor e infinita bondade, agradecermos a Jesus, nosso Mestre, toda a equipe espiritual que nos acompanha, os nossos mentores, a equipe que coordena essa bendita casa aqui, que sempre nos acolhe com muito amor, com muito carinho. Agradecer em nome do Marco toda a diretoria da casa, que me dá essa oportunidade de estarmos aqui fazendo as nossas reflexões juntos. Porque eu também tenho muito o que aprender. Porque eu sei também que eu já passei, também vai chegar futuramente e eu vou ter que aplicar o que eu estou falando. Porque seria incoerente não aplicar. E agradecer a todos vocês aqui encarnados e os nossos irmãos também desencarnados. Que o amor, a paz de Jesus nos envolva e todo esse auxílio, esse amparo divino possa permanecer conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.